Olá pessoal, tudo bem? Agora vem o nosso primeiro vídeo de sexta, que ao invés de ser um replay eu vou fazer uma tier list, né? Então nós vamos começar aqui vendo alguns decks. Pós-Blaze Domínio, provavelmente quando lançar a nova coleção, pelo menos estiver todas as cartas novas, eu vou fazer uma outra tier list sobre isso, né? Primeiro de tudo, vamos setar alguns critérios aqui pra gente dizer o que é o que, beleza? Tier 1 são os melhores decks do formato. 1.5 são os decks que competem. Vai ter top, vai ter tudo isso. 2 são os decks que estão bem atrás, mas ainda conseguem tirar uma vitória ou outra. O 3 são os decks que, cara, acho que você nem deveria considerar. E o Sei lá, mano, Mano, eu não consigo imaginar alguém querer jogar com esse deck fora você gostar do deck, né? Então vamos começar aqui. Mermeio. Mermaid, desde que perdeu a estátua, né, e o combo ficou sendo o primeiro mais fraco, virando só um hand loop, ficou mais esquisito. Eu botaria aqui, que eu não vejo muito motivo, é um deck que usa impulso, é muito forte, mas eu não vejo muito motivo para você usar ele hoje em dia, né. Memento. Memento eu vou botar aqui, porque ele é um deck que até hoje não tomou nenhuma lista, as cartas são muito boas. Ele ainda tem alguma condição de desempenhar, né, jogando contra as pessoas. White Forest é melhor que o Mermeio, mas ainda acho pior que todo o resto. Mas óbvio, todos os decks aqui, se um deck desses aqui for combar, com exceção acho que do Sei lá Mano, acho que até no Sei lá Mano vai ter isso, mas hoje em dia no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo você tem uns 200 decks que se eles combarem, eles só ganham o jogo, tá ligado? Então, eu acho que o White Forest está aqui por todo o contexto que ele entra de tomar muita hand trap, de fazer muito. Sofrer muito. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Vamos seguir. Tava só vendo uma mensagem aqui. Orkust. Cara, eu botaria ele aqui antes do White Forest. RB. Luna Light eu acho que é bom. É um bom deck. Ele é bem forte. Muito legal. Mitsurugi. Cara, Mitsurugi eu vou botar ele aqui. O Mitsurugi, ele ainda é um deck forte, quando ele desempenha ele fica legal, mas o problema é que ele é bem inconsistente, né? Ele consegue usar ataques fortes, ele consegue usar Spark, Impulso, tudo isso, mas ele é um pouco inconsistente quanto das vezes que já tomou. Sky Strike, eu acho que ele vem aqui. É um deck que você consegue trocar contra o meta de uma forma franca, você tendo o deck tudo completinho, certinho. Dá para você conseguir almejar alguma coisa às vezes, mas eu ainda acho que ele está um pouco atrás do que realmente é o meta. O Malice, cara, difícil. Fazer uma tier list é mais difícil do que eu imaginava. Cara, eu vou botar ele aqui na frente no 3. E lembrando, até o 3 os decks conseguem fazer alguma coisa. É muito pequena a possibilidade, mas consegue. Agora abaixo do 3, esquisito. Ah, isso aqui também estou incluindo já a banlist nova, né? Isso é importante ressaltar. Vanxou Canine. Cara, eu acho que ele ainda existe, mas seu Noroi ficou muito esquisito, porque o Tune é o melhor deck do formato, na minha opinião. Esse daqui é o Artmage, acho que ele é muito bom. Inclusive, acho que isso aqui. Fica aqui mesmo. Acho que tá na hora aqui, mais ou menos. Magnet Warrior. Acho que entra meio que, tipo assim, na questão que é o Memento, que é um deck de expande, muito monstro. Se ele full combo, ele ganha o jogo, óbvio, mas. É. Quebrar board, ele tem um pouquinho de dificuldade. Então, tipo, acho que pode ficar aqui. E eu uso pouca tech, até porque tem muito engine requirement. E se você acabar botando muita tech, aí que vem o problema desses decks, ele e o Memento. Se você botar muita tech, ou seja, 20 techs, por exemplo,
você acaba comprando menos push e muita tech. Aí você até consegue parar o cara, só que qualquer retrap que você toma, você perde o jogo. O que é diferente do que o Tani, por exemplo, pode usar 20 tech. Se ele tomou uma hand trap num boneco, ele pode só usar uma hand trap da mão e continuar jogando. Então são coisas importantes. Radiant Typhoon, cara, eu acho que a lista ela foi um pouco ingrata com Radiant Typhoon, né? É um deck que, tipo assim, eu via tomando na Quick Play de da Draw 2, mas com a lista na Shanty acho que foi muito duro. Porque ele tinha umas dinâmicas onde, tipo, ele podia descer esse boneco, o Swain, forçar uma busca, forçar uma hand trap. Se o cara não interagir, ele adicionava a chance e continuava jogando. Se ele tomasse em permanência nesse boneco, ele poderia ter uma chance na mão e continuar jogando. Agora com a chance A1, fica bem pior a dinâmica, porque ele vai dar normal suma esse boneco e se ele. A probabilidade dele ter a chance na mão é muito pequena, então você já pode interagir direto com ele. Entendeu? Ainda não farei isso. Acho que se eu tivesse mais chance, esperaria a chance ativa. Mas o deck ele já tinha pouco starter e reduziu em mais dois, o que complica bastante. Dunz eu acho que é um dos containers, a melhor deck do formato. Só que acho que ele vai estar bem atrás das outras opções que eu trouxe aqui. O palhacinho vai fazer graça aqui embaixo. Aqui, né? Acho que aqui. Dracoteio, cara, a lista foi um pouco dura com Dracoteio. Você começa a ter menos busca, menos um monte de coisa. Eu acho que eu botaria ele mais pra cá. Embora ele. Na verdade, acho que eu vou botar mais para cá. Tipo, lá é um dos últimos. Porque, embora ele tenha menos starter agora, com Lucas A2, a Raul foi A1, os efeitos dos Dracoteios vão setar menos carta também. Ele ainda usa muita carta forte, que é, por exemplo, a Raul, a Branded Fusion, tudo isso tá A1, beleza? Keto. Ele tem muita carta forte, a Luquias faz muita coisa. A gente pode acabar vendo o Dracotei se tornando orientado mais a fazer fusão direto da mão através, sei lá, de cartéis e essas coisas, né? Porque o Albar Branco ainda existe, o Albar Branco ainda é muito combo, né, do deck. Então, tipo, a Espenta ainda existe também. Então a gente pode ver uma reestruturação do deck. Acho que o Gwen Force dele ainda é forte. O Gwen Second que ficou um pouquinho mais esquisito por ter menos essas cartas de impacto. Mas acho que o deck ainda existe, principalmente essas builds com Spenta, essas coisas, entendeu? Red Resonator, acho que entra aqui no deck de muita tech. Ele acessa aqui então. Enneacraft, sei lá, mano. Assim, é um deck bom. Pode gente falar que ele abriu 8-0 no Nacional e tal, mas ainda é um deck que deixa muito a desejar, tá ligado? Eu acho, na minha concepção. Predaplant, acho que uma galera está deixando isso aqui de lado, que não deveria. O Predaplant é um deck muito bom, usa as Dominos toda, Spark, Impulse, né? E o deck é muito resiliente. Acho que ele fica aqui. Dark Lord, mano, eu não faço a mínima ideia do que o Dark Lord faz, então vou botar ele aqui. GMX, sei lá, mano. Esse deck aqui, mano, o trem, né, vamos dizer assim, eu acho que ele fica aqui perto do Magnet Aura, porque ele é um deck muito bom. A nova spell ela é muito legal, mas eu ainda vejo que falta coisa nele, né? O Fairy Tail agora, cara, o Fairy Tail. A galera do meu time tá falando um pouco bem dele, então eu vou botar ele aqui em cima. Power Patron, acho que é uma opção legal aqui. Porque usa todas as Dominos, né? É um deck bem resiliente, deck pêndulo e tal. Então, tipo, as cartas têm múltiplos valores, ou seja, você tem efeito da escala e você tem efeito delas quando elas batem nesse deck. E tudo isso é o que diz um deck pêndulo ser bom ou não, entendeu? Quando as cartas têm múltiplos valores. Porque a partir do momento que sua escala tá tendo que virar escala e não monstro de board no final das contas, ela tem que tirar algum valor dessas cartas. E acho que o Power Patron tira muito bem o valor dessas cartas. Sky Striker e Mitsurugi.
poderia pensar, se o Mitsurugi tá aqui e o Sky Strike tá aqui, ele deveria ser melhor que o Sky Strike. Negativo. Acho que ele é um pouco melhor que o Mitsurugi, mas ainda é pior que o lá de cima. Ah, por que, Thor? Por que ele tá aqui e o Sky Strike tá lá em cima? Mano, o Sky Strike Mitsurugi, você infelizmente tem que abrir espaço no deck pra botar as cartas de Mitsurugi. E o que eu acho forte no Sky Strike puro é a possibilidade de você usar techs. E as techs têm muito valor, a Droplet, a Forbidden Crown. Todas as techs têm muito valor. E quando você tem que abrir mão delas, reduzir em Guinness de Sky Strike pra botar card de Mitsurugi, eu acho que ele perde um pouco do gás, mas eu ainda acho ele melhor que o Mitsurugi, porque ele tem mais draw power, ele tem mais acesso às cartas. Exorcister. Mas, sim, qualquer deck que usa Shifter e coisa de remoção, eu acho que é ok pra jogar o formato. Mas esse daqui eu vou botar ele aqui um pouquinho à frente dos Machina todo. Labyrinth, sei lá, mano. Só não vejo o porquê disso aqui. Mas calma aí, ele é melhor que o White Forest, pelo menos. Ele só é pior que o Mario, esse aqui. Rage Ace. Pô, sei lá, mano. Não vejo motivo pra você estar jogando Rage Ace hoje em dia, não. Yami com um Cups e um Cups 5. Aqui. Acho que é isso, porque o Yami ainda tem as bagunças todas dele e tal. Então acho que eu vou deixar ele aqui, porque dá pra se perder pro Yami ainda, tá ligado? Embora ele tenha uma match muito ruim contra o Kyutani. Elf Note. Cara, eu acho que esse daqui é um dos melhores decks abaixo do tinha assim. Dark Lord. Sei lá, mano. Sei lá. O Elf Note tá ali porque, mano, eu realmente acho deck bom. Acho que tem uns combos que você só ganha o jogo contra o Kyutani. Usando umas techs lá que o meu time chegou a mostrar pra mim. Mas ele ainda é um deck que eu tenho a impressão de que ele tem pouco starter, tem pouco gás. Embora a Regina ajude bastante, acho que ainda falta uma covardia que acho que os outros dois primeiros decks têm que ele não tem, tá ligado? Branded é o segundo melhor deck do formato pra mim. Acho que se eu tiver pra jogar um torneio grande, eu tiver um Branded e um Dunzi, eu optaria por um Branded. Acho que o deck ele consegue usar decks mais interessantes, você consegue jogar o grind melhor. A única dúvida é se você consegue levar o jogo pro grind. A partir do momento que você consegue levar o jogo pro grind, todas as suas cartas têm muito valor, todas elas voltam. Então, e acho que ele consegue usar techs muito boas contra o melhor deck do formato. Então, eu botaria ele aqui. A única questão dele não ser o melhor deck do formato é a questão da resiliência, que eu acho que o Kyutani tem, ele não tem. Porque eu acho que em poder, acho que os dois são muito fortes. Fire King, mano. Vou deixar ele aqui do ladinho do. Um pouquinho mais à frente do Mermaid, porque eu acho que o Fire King ainda. Não, mano, porra. Se eu botei o Dark Lord aqui em cima, eu vou botar o Fire King aqui. Hero. É todo mundo na frente do Dark Lord. Mas é que seria a minha tier list, né? Eu sei que eu expliquei alguns decks bem brevemente, mas tem algumas coisas que não tem muito o que falar, né? O RB. E lembrando, tá? Todos esses decks aqui que tem nessa tier list, eu acredito que se eles combarem, grande parte deles ganham o jogo, tá? Na minha concepção, tem pelo menos uns 200 decks no jogo, se eles full combarem, eles ganham o jogo. Então, tipo, isso aqui é mais uma tier list sobre poder, resiliência, sobre win rate, sobre tudo isso que eu considero. Entendeu? Ou seja, vou pegar aqui um exemplo. É um fato de que o Kyutani ele é muito mais resiliente do que qualquer outro deck tem aqui. Entendeu? Ele brinca muito menos, ele joga muito mais. O Albais branco, por exemplo, que todos os outros decks. Ele é bem mais tranquilo. A High Speed é um cartaço no Branded Dash. Então, tipo. Enquanto todos os outros de baixo são decks muito bons, mas que infelizmente deixam, apesar ou não, por alguns motivos, né? O Vanxo, por exemplo, que é um deck que eu joguei bastante, seu Noroi ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de prever o jogo. Entendeu? A Case, por exemplo, já não vira mais full combo como era antes. Fica umas coisas esquisitas. Entendeu? Então. Mas ainda é um deck muito forte. Você tem 3 Razen, 3 da. Qual é o nome dela? Da Mad Love. Você tem 3 tudo. 3 Staker Soul. Então, tipo, o deck ainda é forte pra caramba.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa é a tier list aí que eu imagino aí para esse formato. Lançando a nova coleção, eu devo ter fazer a tier list, né, antes do Continental. E aí eu quero nos seus comentários aqui o que vocês acham, o que não acham. Lembrando, qualquer um desses decks aqui pode ganhar de qualquer um. Isso aqui é só questão competitiva assim que eu vejo como eles estão posicionados. Valeu!